Hoje a gente vai falar de uma competência que é, sem exagero, decisiva para qualquer força de segurança no Brasil: a direção operacional fora de estrada. Sabe por quê? Porque a missão não escolhe terreno, e quando o asfalto acaba, o simples ato de avançar pode se tornar o maior de todos os desafios. Olha, o sucesso de uma operação pode depender inteiramente da capacidade de se chegar ao local. Em terrenos assim, hostis, a viatura não é só um transporte, ela é uma ferramenta de precisão. E o domínio sobre ela é o que separa o sucesso do fracasso da missão. O risco é alto e o preparo tem que ser na mesma medida. E é aqui que a gente chega no ponto central. Não adianta nada ter a melhor viatura se o operador não souber usar todo o potencial dela, com segurança. É a técnica correta que vai transformar um obstáculo que parece impossível em só mais um trecho do caminho. Certo? Então vamos mergulhar nisso. Nossa análise de hoje vai seguir uma lógica bem operacional. A gente começa entendendo a necessidade da missão, depois a gente vai conhecer a fundo a nossa principal ferramenta, que é a viatura 4x4. Daí, vamos aprender a usar os sistemas dela, conhecer os limites físicos e, por fim, aplicar tudo isso na prática, na hora de passar por obstáculos. A primeira coisa é entender o porquê. Pensa só na geografia do Brasil. A gente tem de tudo, de pântano à serra, de caatinga à floresta densa. A capacidade de operar fora do asfalto não é um extra, não é um luxo, é uma necessidade básica para o sucesso de inúmeras missões. E essa é a mais pura verdade. O planejamento, a viatura certa e principalmente a habilidade de quem está no volante para navegar em terreno difícil, tudo isso é tão crucial quanto a própria tática da operação. Muitas vezes, chegar no ponto de ação já é a fase mais complexa da missão inteira. Agora vamos falar do nosso equipamento. Entender a diferença básica entre os sistemas de tração é o primeiro passo. É o feijão com arroz, para usar a viatura de um jeito eficaz e, claro, seguro. Isso preserva tanto a equipe quanto o próprio veículo. A lógica é bem simples, mas o efeito prático é gigantesco. No modo 4x2, o motor manda força só para duas rodas, perfeito para o asfalto. Agora, quando a gente engata o 4x4, essa força se divide entre as quatro rodas. O resultado é o que está aí: mais aderência, mais controle e, o mais importante, muito mais segurança quando o terreno complica. Bom, agora vamos para a prática. Conhecer a ferramenta é o básico. Agora, saber quando e como usar essa ferramenta é o que separa o amador do profissional. Uma decisão errada aqui pode custar caro, pode custar viatura e até a missão. Esse quadro aqui resume tudo de forma bem direta. 2H, o high, é o nosso dia a dia, para o asfalto. Entrou na estrada de terra, cascalho, pista molhada, joga para o 4H para ganhar mais aderência. Agora, quando o obstáculo é sério mesmo, uma subida muito forte, lamaçal, um trecho alagado, aí é a vez do 4L, o low, a famosa reduzida. Aqui a gente troca velocidade por força bruta. E aqui presta muita atenção, porque este é um ponto crucial. Para engatar a reduzida, o 4L, não tem jeitinho. O procedimento é esse e pronto. A viatura tem que estar completamente parada. Por quê? Porque as engrenagens da caixa de redução são muito robustas e elas precisam de velocidade zero para se encaixar sem quebrar. Então, passo a passo é: parou, câmbio em neutro e só aí aciona o seletor. Tentar fazer isso com o carro andando é pedir para ter um problema sério. E não só eu que estou dizendo, o manual do fabricante é bem claro. O sistema não foi feito para essa troca em movimento. Se forçar o engate, o risco de uma quebra imediata e bem cara é altíssimo. E ali a equipe fica na mão, imobilizada no meio do nada. A regra de ouro é clara: para usar a reduzida, tem que parar o veículo. Certo. Além da tração, o próprio formato da viatura, a geometria dela, é o que diz o que ela consegue ou não fazer. Conhecer esses limites é fundamental para a gente poder olhar para um obstáculo e decidir qual é a melhor forma de passar por ele. O primeiro limite é o ângulo de ataque. Ele define o quão inclinada pode ser uma subida que o veículo consegue encarar de frente. Um bom ângulo de ataque permite, vamos dizer, morder o obstáculo sem que o para-choque dianteiro bata e pare tudo. Do outro lado, a gente tem o ângulo de saída. Depois que já passamos pelo obstáculo, é esse ângulo que garante que a parte de trás do carro não vai ficar enroscada ou ser danificada na hora de descer. É o que dá liberdade para o carro deixar o obstáculo para trás sem problemas. E bem no meio, entre os eixos, está o ângulo de dorso. Ele determina se o carro consegue passar por cima de uma lombada, uma crista de morro, sem que a barriga dele fique apoiada no topo com as rodas no ar. É o que evita que a viatura fique literalmente pendurada e imobilizada. Ok, agora a gente vai juntar tudo: o sistema de tração, a geometria e a aplicação em campo. Esses aqui são os procedimentos para alguns dos desafios mais comuns e perigosos que se pode encontrar por aí.
Numa subida muito íngreme, a regra é força e constância. A gente usa reduzida, geralmente em segunda marcha, para ter força sem patinar. A subida tem que ser sempre em linha reta para manter o equilíbrio do carro e uma vez que começou a subir, a aceleração é constante. E o mais importante, nunca, jamais troque de marcha no meio da subida. Mas e se a viatura morrer no meio da subida? O pior inimigo nessas horas é o pânico. O procedimento tem que ser calmo, metódico. Pisa no freio, puxa o freio de mão, engata a marcha ré com o motor desligado, só então dá a partida e deixa o freio motor controlar a descida, sempre em linha reta. Tentar virar o carro ou manobrar ali é extremamente perigoso. Atravessar um trecho alagado exige muita cautela. Primeiro, a verificação a pé é obrigatória. Tem que descer, medir a profundidade, ver se o fundo é firme. Dentro da água, usa a reduzida e mantém uma velocidade baixa e constante. A técnica aqui é criar uma pequena onda na frente do para-choque e ir acompanhando essa onda. Isso ajuda a manter a água longe das partes sensíveis do motor. E o principal, nunca pare no meio da travessia. Talvez o cenário de maior tensão seja a inclinação lateral. As viaturas são altas, o centro de gravidade também, então o risco de tombar é real. A regra é ir muito devagar em primeira reduzida. E agora atenção, porque a manobra de emergência vai contra o nosso instinto. Se sentir que o veículo vai virar, a reação correta é virar o volante para baixo, na direção da queda, e acelerar. Isso pode transferir o peso e estabilizar o carro. E no fim das contas, o resultado é esse. Com conhecimento técnico, com a aplicação correta dos procedimentos, um terreno que parecia impossível se torna só mais um trecho do caminho. Não é sobre força bruta, é sobre inteligência, sobre técnica e sobre usar a ferramenta que se tem na mão do jeito certo. E tudo isso nos leva a uma verdade final. O terreno vai impor as condições, a viatura vai oferecer as capacidades, mas é o ser humano ali, no volante, que analisa, decide e executa. O preparo do operador é, e sempre vai ser, o fator que decide o sucesso de uma missão.